Voltamos para a parte 2 do nosso vídeo sobre terapias avançadas para tratamento de pessoas com doença de Parkinson. Se você perdeu a parte 1, volta lá para assistir, porque na parte 1 eu falo o que são terapias avançadas, por quê e para quem a gente deve considerar esse tipo de tratamento em pessoas com doença de Parkinson. E agora eu vou falar uma a uma quais são essas terapias disponíveis hoje em dia, seus prós e seus contras e principalmente quais estão disponíveis pra gente aqui no Brasil. Vamos lá? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Karina França, eu sou neurologista, sou especialista em distúrbios de movimento e eu vou sempre deixar as informações sobre consultas e agendamentos aqui na descrição do vídeo. Para facilitar a discussão, eu vou dividir as terapias avançadas em terapias medicamentosas ou químicas e terapias que são procedimentos ou terapias físicas, só para a gente conseguir raciocinar melhor. Em medicações, eu estou falando de medicamentos que são entregues ao paciente por alguma via diferente para melhorar os sintomas da doença de Parkinson. Em procedimentos, eu estou falando principalmente de procedimentos que envolvem algum tipo de cirurgia ou algum tipo de alteração na circuitaria cerebral. Em relação a terapias avançadas medicamentosas ou químicas, a gente tem basicamente 3 opções: o gel intestinal de levodopa, a bomba de apomorfina e a bomba de foslevodopa. Aqui no Brasil, a gente não tem nenhuma delas disponível ainda, mas a indústria que faz a bomba de foslevodopa está tentando ter aprovação desse medicamento atualmente na Anvisa e a gente espera que no próximo ano ele já esteja disponível, então vou falar um pouco mais dessa opção. Importante lembrar que essas 3 opções já estão disponíveis em muitos países do mundo e nós já temos muitos estudos mostrando eficácia e segurança de todas essas opções. Mas falando especificamente da bomba de foslevodopa, foscarbidopa. A bomba de foslevodopa nada mais é do que uma forma da gente tentar substituir a levodopa que a pessoa toma pela boca, que tem diferentes marcas hoje em dia disponíveis no Brasil, que é o tratamento padrão ouro para a doença de Parkinson. Então a gente substituiria essa opção por uma bombinha que ficaria disponibilizando a levodopa de forma subcutânea 24 horas por dia. Então, ao invés do paciente engolir o comprimido cai no estômago, passa para o intestino, é absorvido, passa pelo fígado, cai na corrente sanguínea, vai até o cérebro para ir fazer a atuação dele, e isso, o paciente tomando medicamento várias vezes ao dia, o paciente ficaria com aquela bombinha ligada o tempo todo, inclusive enquanto ele dorme, e a bombinha teria uma taxa de administração a depender da necessidade de cada paciente. Essa bomba de foslevodopa foscarbidopa é uma forma de a gente conseguir controlar aquelas flutuações motoras que eu falei no vídeo anterior, sem precisar submeter o paciente a um procedimento cirúrgico. Então a ideia dessa bomba é que o paciente não precise tomar remédio tantas vezes ao dia, que o paciente não se preocupe tanto em relação à alimentação e ao consumo de proteínas, porque a gente sabe que a levodopa por boca tem que ser tomada longe da alimentação, senão ela não é absorvida direito. Quando eu dou esse remédio de forma subcutânea, uma parte dessa minha preocupação não fica tão importante assim. E claro, dessa forma, a gente evitaria que o paciente tivesse aquela perda de efeito da levodopa ou aquele encurtamento de efeito de dose várias vezes ao longo do dia, o que, se somar todo esse tempo, acaba que tem muitos pacientes que ficam muito tempo naquele famoso período off, que é o período que o paciente está sem os efeitos benéficos da levodopa. Claro que nem tudo é perfeito, esse remédio ainda não está disponível para a gente no Brasil, quando chegar a gente não sabe qual é o preço que ele vai chegar, como vão ser as condições de aquisição desse remédio. Certamente não serão todos os pacientes que serão contemplados, mas pensando de forma puramente científica, é sim uma opção muito interessante para lidar com flutuações motoras. Agora, falando das terapias avançadas que envolvem procedimentos, que eu chamei aqui de físicas, a gente tem basicamente 2 opções. O ultrassom focalizado de alta intensidade, que a gente vai chamar de HIFU, o que é um nome muito grande, e a cirurgia de estimulação cerebral profunda, que é o marca-passo cerebral, que eu vou chamar de DBS, do inglês Deep Brain Stimulation. É importante lembrar que esses 2 procedimentos, eles não são concorrentes, eles são indicados para pessoas com perfis totalmente diferentes. Em relação ao HIFU, ele é um procedimento em que se usa um ultrassom capaz de focalizar aqueles raios de ultrassom para um pontinho bem específico do cérebro. O paciente faz esse procedimento dentro de uma ressonância magnética para que a gente possa ver muito bem onde está esse ponto. E é feita uma pequena lesão cerebral sem precisar cortar ou furar o crânio. Agora, esse procedimento vai melhorar o tremor de pessoas com doença de Parkinson. Ele não melhora a lentidão de movimentos, não melhora a rigidez, não melhora a dor, não melhora nenhum dos outros sintomas da doença de Parkinson. Então, para aqueles pacientes que têm uma doença de Parkinson com muito tremor, que não estão conseguindo segurar esse tremor direito com medicamento e que realmente não tem nenhum outro sintoma
sintoma que incomode, o RAIF é uma boa opção. E a outra opção é o DBS, a cirurgia de implante do marcapasso cerebral, que até hoje, de fato, é a terapia avançada mais completa que a gente tem. Na cirurgia de DBS, são implantados 2 pequenos eletrodos no cérebro do paciente. Esses eletrodos são controlados pelo neurologista responsável usando um tablet e a gente consegue modular os circuitos neuronais para melhorar os sintomas da doença de Parkinson. E nesse caso, são muitos os sintomas da doença de Parkinson, como tremor, lentidão de movimentos, rigidez, discinesias, dor, sono e muitos outros. Os benefícios da cirurgia de DBS já são comprovados por milhares de publicações científicas. Essa é uma cirurgia feita desde 1987, então já é um procedimento extremamente consagrado na área médica. E claro, os pacientes precisam ter uma indicação correta. É muito importante que pacientes com Parkinson, antes de se submeter a uma cirurgia de DBS, passem avaliação médica com um neurologista especialista em distúrbios de movimento. Lembrando que neurologista e neurocirurgião são 2 especialidades completamente diferentes. O neurocirurgião é quem de fato vai fazer a cirurgia, mas é o neurologista que precisa confirmar se esse paciente tem indicação cirúrgica. É muito triste quando eu vejo pacientes que já chegam para mim com DBS na cabeça que não tinham indicação. Mas quando o paciente é bem indicado, a cirurgia é feita de forma correta, o aparelho é programado de forma correta e as medicações são modificadas de forma correta, o paciente tem benefícios que são inegáveis. Bom, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não se esqueçam, por favor, de se inscrever no canal e até a próxima.